Olá pessoal do Me Salvo, continuando a nossa série de aulas sobre movimentos, nessa aula a gente vai falar do lançamento horizontal. A ideia básica do lançamento horizontal, como o nome diz, é que a gente vai ter um objeto aqui que vai ser arremessado para frente e daí vai cair com uma trajetória mais ou menos assim, sei lá, arremessado da borda de uma mesa, da borda de um precipício, alguma coisa assim. E é muito fácil entender esse movimento se a gente pensar no seguinte: se eu pego um objeto e eu simplesmente largo ele do repouso e deixo ele cair, o que vai acontecer é que ele vai ir caindo e ele vai ganhando velocidade por causa da gravidade, então ele cai cada vez mais rápido. Se eu tenho essa situação aqui em que eu jogo um objeto para frente no começo, ao invés de só largar ele para ele ir caindo, a gente só tem que perceber que é o mesmo movimento de queda, com a única diferença de que ele vai para frente conforme ele cai. O movimento para baixo é exatamente o mesmo. Notem que é interessante perceber que tu pode sempre olhar separado a horizontal da vertical. Se eu largo esse objeto conforme ele cai, ele está ganhando uma certa velocidade na vertical. O que acontece é que na vertical é exatamente a mesma coisa, só que ele mantém, além disso, ele tem uma velocidade para a horizontal para o lado, né, que se mantém. Então, conforme ele cai, e ele cai exatamente do mesmo jeito que eu só largasse, ele só está andando para o lado, é só isso que tem a mais. Então, o movimento horizontal e o vertical são independentes. É interessante perceber que o que te faz chegar mais perto do chão não é ir para o lado, né? É ir para baixo. E na vertical, esses dois movimentos são iguais, de eu só largar o objeto e de ele estar indo para o lado. O que está acontecendo na vertical é a mesma coisa, que é simplesmente não estava indo para baixo e daí começa a cair cada vez mais rápido. Ou seja, o movimento de queda dos dois é exatamente o mesmo. O quanto eles se aproximam do chão é exatamente a mesma coisa. Esse aqui só está andando para o lado conforme isso acontece. O tempo que os dois demoram para chegar no chão é exatamente o mesmo. O tempo de queda só depende da altura, tá? Isso é uma coisa muito importante de ter em mente. Tá indo para o lado, gente, não vai fazer tu demorar mais para chegar no chão. O que te faz chegar mais perto do chão é o movimento vertical, que é exatamente o mesmo para os dois. Se eu tenho a massa também não vai fazer diferença, tá, gente? Se eu tenho um objeto de 1000 quilos, um objeto de 1 quilo, como a gente sabe, tá, gente? A massa não influencia na aceleração da gravidade. Então, a única coisa que influencia no tempo que esse objeto demora para chegar no chão é a altura. Se eu largo um objeto e outro eu arremesso para o lado da mesma altura, eles vão chegar ao chão ao mesmo tempo, com a mesma velocidade. Eles caem juntos. Para entender um pouco melhor esse movimento, a gente pode dar uma olhada nas equações. Olha só. Para um movimento de queda de um objeto, a gente sabe que isso aqui é um movimento de queda livre, né, que nada mais é do que um mRV. A gente sabe que a distância, no caso de um movimento com aceleração, né, com velocidade variando, é dada por essa equação aqui, o deslocamento. O que está acontecendo na vertical aqui, então olhando o movimento na vertical, o que eu tenho? A distância que o objeto vai percorrer, o deslocamento dele é a altura de onde ele foi largado, de onde ele foi arremessado. A velocidade inicial é zero, tá, gente? Daí tu pode pensar, mas ele tem uma velocidade inicial. Tudo bem, mas eu estou falando do movimento na vertical. Eu vou olhar separado o vertical do horizontal. Na vertical ele não tinha velocidade, ele tinha velocidade na horizontal. Então a velocidade inicial, vertical é zero. A aceleração é a aceleração da gravidade, g. Então a gente pode dizer que no caso do lançamento horizontal, o movimento na vertical é o mesmo, né? Essa relação aqui se mantém. Então h igual a gt ao quadrado sobre 2, tá? Lembrando que o g é 10, se vocês preferirem, vocês podem lembrar disso como a altura é 5t ao quadrado. Só, o g é 10, né? Divide por 2, fica 5. Então a gente sabe o tempo que o objeto demora para cair. Vamos fazer um exemplo aqui bem simples. Eu tenho um objeto aqui e eu jogo ele da borda de uma mesa com 2 metros por segundo para o lado. O que vai acontecer? Esse objeto aqui vai cair. Conforme ele cai, ele ganha... Então aqui está o objeto. A velocidade para o lado que ele tem se mantém. Ele está indo para o lado sempre a 2 metros por segundo. Só que conforme isso acontece, ele está ganhando velocidade para baixo. E o que eu posso dizer? Vamos dizer que eu larguei esse objeto, era uma mesa de, por exemplo, 5 metros de altura.
Usando a formulinha que a gente acabou de deduzir, a relação entre a altura e o tempo de queda é que a altura é 5t ao quadrado. A altura, isso vale, tá, gente? Só para comentar, tanto para o lançamento horizontal, tanto para alguma coisa que eu só larguei do repouso, né? Mas enfim, a altura é 5, então o tempo de queda vai dar 1 segundo. Isso significa que esse objeto demora 1 segundo para chegar no chão. E se eu quiser saber o quanto que esse objeto andou para o lado, como é que eu faço isso? Eu sei que a velocidade dele na horizontal é 2 metros por segundo. E o movimento dura 1 segundo, ele passa 1 segundo caindo. Se ele está indo para o lado 2 metros a cada segundo e ele passa 1 segundo se mexendo, quanto que ele foi para o lado? 2 metros. Usando uma equação para isso, o movimento lateral é um mRu, né? A velocidade é constante. Distância é velocidade vezes tempo. A velocidade é 2, o tempo é 1. A distância lateral é 2 metros. Ou seja, o quanto ele vai para o lado é 2 metros. Então, lançamento horizontal, gente, sem mistério. É só lembrar que jogar alguma coisa para o lado é a mesma coisa que só abandonar ela, largar, deixar ela cair livremente, com a diferença de que ela vai para o lado conforme ela cai. Então, tu acha o tempo de queda como se tu só tivesse largado o objeto, e a diferença é que ele passou esse tempo se mexendo para o lado também, daí tu consegue achar essa distância que ele anda para o lado. Mas o tempo de queda só depende da altura. Por essa hora é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima.